boa tarde! Que alegria ter nessa tarde a sua companhia aqui no programa Consulta ao Doutor, que começa agora pela Hit TV. Além desta programação, pelas emissoras em todo o Brasil que estão aí transmitindo a Hit TV, a gente também lhe convida a acessar as diversas formas pelas redes sociais. Por exemplo, o Instagram da Hit TV, @HitTV, Facebook Hit TV Oficial, programação ao vivo pelo site hittv.com.br e ainda no YouTube Hit TV ao vivo. Eu lhe apresento agora as nossas convidadas de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Marcela Bianca, neuropsicóloga. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A alegria é nossa. Cumprimentamos também a Raquel Venâncio, que é farmacêutica, especialista em cosmetologia. Isso mesmo? Boa tarde. Isso mesmo, muito prazer estar aqui. Minha primeira vez no programa. Hoje a gente vai conversar bastante sobre sono e a qualidade da pele. Isso, a Raquel já trouxe pra gente o tema do nosso bate-papo. Contribua você também com a sua pergunta, com o seu comentário. E a gente deixa assim, ó, e aí, você dorme bem, sim ou não? Bora participar do programa, o WhatsApp é à sua disposição sempre, código de área 11 3337 5886. Se o nosso tema é o sono, qual a importância do sono para o cérebro? Olha, vamos começar dizendo que o sono, ele revigora e faz com que a gente consiga prestar atenção no dia a dia. Então, a pessoa que ela não tem uma boa qualidade do sono, ela não vai conseguir ser tão proativa. A gente pode observar, né? Vocês estão aqui nos assistindo, a gente aqui, quando a gente não dorme direito, quando acontece alguma coisa, a gente não consegue ter aquele desempenho bem positivo. Mas é importante lembrar uma coisa, que a qualidade do sono, ela não é só quem tem dificuldade para dormir, mas quem tem dificuldade para manter o sono e também a dificuldade para acordar. Então, a gente tem que olhar para isso. E é interessante porque as pesquisas das diversas especialidades médicas e outras, né, que se unem para o conhecimento da nossa saúde, do funcionamento do corpo, estão não só afirmando, né, e reafirmando essa perspectiva que a gente, de certa maneira, sempre teve: não dorme bem, não fica bem no próximo dia, né? Não dorme bem, tem uma queda de produtividade, de pensamento. Mas vai nos explicar, por exemplo, como a doutora Marcela trouxe agora, os detalhes dos desafios de tanto pegar no sono, manter o sono, como acorda, e os processos fisiológicos, o que acontece com o nosso corpo quando há bom sono, privação de sono ou má qualidade de sono. E aí, por exemplo, a área da cosmetologia, muito antenada e também caminhando com essas pesquisas, já sabe nos dizer o que acontece com a nossa pele quando a gente não dorme bem. Exatamente. Eu costumo dizer que o sono, uma boa qualidade de sono, ele é uma premissa básica para a manutenção da saúde da pele, assim como o nosso cérebro e todo o nosso organismo sofre os efeitos de uma noite mal dormida ou até mesmo de pacientes que têm uma qualidade de sono ruim de forma constante. A nossa pele, ela também vai expor essa qualidade de sono ruim. A pele costuma ficar muito fadigada, até a tonalidade da pele, o viço do tecido muda, e quando nós temos uma qualidade de sono ruim, nós temos um aumento da produção de radicais livres, que são moléculas que vão evidenciar ainda mais aquele envelhecimento precoce, que é o que ninguém quer, né? Todo mundo quer continuar com a pele hidratada, bonita, rejuvenescida, mas é muito importante não só hidratar muito bem a pele, cuidar da pele ou até mesmo fazer uma série de procedimentos estéticos. É muito importante que a gente também se atente aos hábitos diários, e o sono é um dos mais importantes também. Aí a gente vê os profissionais diversos, né, como a cosmetologia, como a área da farmácia, olhando para os pacientes e clientes e falando assim, e aí? Você dorme bem? Exato. Mas ainda bem que hoje existem muitas tecnologias, a gente vai conversar sobre algumas alternativas de tratamentos e principalmente de produtos que o mercado disponibiliza para revigorar aquela pele que tem uma qualidade de sono ruim, para trazer mais hidratação, para tirar aquela aparência de pele fadigada e pele cansada que a gente acorda durante o dia. Até quem tem uma qualidade de sono boa, né? É comum a gente acordar com um pouquinho de olheira, um pouquinho de bolsa,
bolsa. E os cosméticos estão aí para poder ajudar a gente nesse probleminha. Tudo isso no programa de hoje. Aproveita para colocar aí a sua pergunta também, a sua dúvida e contribuir conosco nesse bate-papo. WhatsApp do programa, código de área 11 3337 758 86. E a nossa produção foi atrás de boas informações para a gente poder somar aqui com a contribuição das doutoras. Ela foi conversar com o Christian Burigo, coordenador de comissão da ABICOL, que é a Associação Brasileira da Indústria de Colchões, para saber, atenção, qual o colchão ideal para o nosso sono. Qual que é a importância, então, de a gente escolher um colchão de qualidade aí? Como isso vai impactar no teu dia a dia? Primeira coisa que a gente tem que ver é se ele tem o selo do Inmetro. Isso quer dizer que é um colchão certificado. Tabela de biotipo. A gente escolheu o biotipo de acordo com a tua estatura e o teu peso. Muito importante. Selo de segurança da ABICOL. Mais um reforço de qualidade e um produto que é testado também. Se você escolher um produto que é fora dessas certificações, o que pode acontecer? Isso pode impactar no teu dia a dia. E aí você pode ter problemas, como a gente já falou, memória, irritabilidade, que é muito comum isso aí, e outra, até imunidade. Porque várias coisas acontecem no teu corpo enquanto você está dormindo. O teu sistema imunológico, ele tem algumas recuperações que acontecem só durante o sono. Então pensa, se você está dormindo pouco, se você está dormindo mal, você pode estar sujeito a várias doenças. Então cada vez mais os médicos vêm falando da importância do sono. Então é muito importante essa escolha. Porque se você escolher um colchão errado, um colchão de má qualidade, um colchão que está muito tempo com você, você não vai conseguir dormir bem. E aí a gente vai pegar algumas coisas sobre isso. Imagina se você não está se adaptando, o teu corpo à noite não consegue dormir, você gira muito de posições, você acorda mais cansado do que você foi dormir, muitas vezes. Então, se um colchão não está certo para o teu corpo, não está no teu biotipo, você não tem o descanso da tua coluna, você não vai conseguir dormir bem. É legal que a pessoa troque de colchão a cada pelo menos 5 anos. Para isso, um colchão durar isso aí, ela tem que fazer o cuidado com o colchão para que ele dure esse tempo, senão ele não vai durar. Então a gente tem umas técnicas para ter esse cuidado aí. Primeira coisa que a gente precisa fazer é o giro ou virar o colchão. Eu falo o seguinte, pensa assim, ó, se você vai trocar de roupa de cama de colchão, o lençol, a hora que você for trocar o teu lençol, dá uma girada no colchão. Já vai girando o colchão. Ah, mas eu não vou lembrar. É muito trabalho de a gente girar isso aí. A cada 15 dias. Se você mesmo que troca a roupa de cama, cria esse hábito. Outra coisa, a cada estação, vire seu colchão. É uma coisa bacana para você fazer isso aí. Então você pode mudar, na mudança de estação, você virar o colchão. Isso com certeza vai melhorar a vida útil do colchão. Durante a noite, você está virando e não está achando muito uma posição para dormir? O modo mais correto que as pessoas dormem é de lado. Isso é um modo mais comum. As mulheres ainda colocam um travesseiro no meio das pernas, isso é bem comum. Se ela já não está achando a posição, acorda cansado, e a hora que deita, logo em seguida já está sentindo uma dor nas costas, a coluna não está funcionando, isso é um outro sinal que pode estar na hora de trocar o colchão. Sem falar na vida útil dele, como eu já disse ali, os 5 anos é ideal você já ver. Estofamento. Você está acordando e o teu colchão está com afundamento, está formando aquele buraco no meio do colchão e não está voltando, isso é um outro sinal. Outra coisa, se a lateral do colchão está soltando, isso também é outro sinal. Então a gente tem que ficar muito atento a esses sinais. Mas o principal é, você tá acordando mais cansado que você tá dormindo? E isso aí vai afetar no teu dia a dia, com certeza. O colchão tem uma tabela de biotipo que a gente precisa seguir. Então, qual que é o peso e qual que é a altura da pessoa? Isso é a primeira coisa que a pessoa deve seguir. Então,
não deixa de fazer isso. Se você for comprar um colchão numa loja, o modo certo de você ver o colchão é deitando. Muitas pessoas têm uma dificuldade ou se sentem envergonhadas em deitar no colchão. Não faça isso. Deite no colchão. Os vendedores hoje em dia já sabem disso, a importância de deitar. Deita e faz exatamente como você dorme na sua casa. Se você dorme de barriga para cima, deita, fecha o olho um pouquinho, fica de barriga para cima. Se você dorme de lado, deita e fica na posição de lado. Esse é o teste. E siga as instruções de biotipo, porque senão você vai comprar um colchão e não vai se adaptar ao teu corpo e você vai ter noites com muitos problemas. Hoje em dia, a gente vem falando muito sobre o sono. E é muito comum você ter um problema e a gente ir num médico ou ir num psicólogo, fisioterapeuta, e ele perguntar para você se você está dormindo bem. Então, o esporte, as lesões de esporte podem estar relacionadas a uma noite de sono mal dormida. Outra coisa, um nutricionista, ele vai perguntar para você como está o teu sono. Você sabia uma coisa, que se você está dormindo mal, isso pode te deixar mais gordinho? Então, dormir, presta atenção, gente, dormir bem ajuda a emagrecer. É verdade, isso. Quando a gente dorme mal, você sente a necessidade de gordura. Você quer caloria, você quer comer alguma coisa. Olha a fila de fast food depois de um feriadão ou entre o Réveillon e o Ano Novo. Lotado. Por quê? Porque as pessoas não dormem bem e aí elas têm a necessidade de comer uma caloria para ter uma energia rápida. Então, é importantíssimo a gente cuidar disso aí. De repente, a gente falar um pouquinho sobre a higiene do sono. Você criar uma rotina de hora para dormir e de hora para acordar. É fácil? Não é fácil. É fácil falar, né? Mas ainda mais num dia de hoje, que você tem tanta tela, tanto estímulo. Então, colocar o telefone no silencioso, programar uma hora para dormir, isso vai te ajudar, com certeza, a ter uma vida mais saudável. Quanta dica de cuidados e de qualidade do sono e a importância para a nossa saúde integral. Raquel, a gente também deve preparar a pele para dormir? Com certeza. O hábito de preparar a pele para dormir, ele não só é importante pela escolha dos produtos que o cliente vai fazer, que o paciente vai fazer, mas também porque o hábito de você cuidar da sua pele, de você ter aquele momento de autocuidado, já vai preparando a pessoa para poder dormir bem, para ter um momento ali de relaxamento antes de se deitar. Mais do que diz respeito aos produtos, é muito importante que a pessoa sempre vá dormir com a pele devidamente higienizada. Então, realmente, não se deve dormir de maquiagem ou com algum residual de produto restante ali na pele. Ao longo do dia, a nossa pele ela vai ali absorvendo impurezas do dia a dia, não só relacionadas à maquiagem que aquela pessoa aplicou, mas também impurezas, resíduos de poluição, que também é um fator determinante ali para o estresse da pele. Então, higienizar muito bem esse tecido, aplicar um produto ideal ali, um creme de massagem ou até mesmo uma máscara de massagem que já favorece esse momento de autocuidado, de você cuidar da pele, fazer uma massagem prévia ali, estimula o relaxamento e aplicar sempre um sérum que favoreça, que tenha uma ação ali. Muitos produtos têm atividade noturna, né? São produtos que contêm ácidos na sua formulação e só devem ser utilizados no período noturno, então é interessante o paciente fazer o uso, ou até mesmo o uso da vitamina C, que é um poderoso antioxidante que favorece a proteção ali do tecido. E hoje em dia a tecnologia cosmética já dispõe de alguns princípios ativos que estimulam a melatonina na pele e dão aquela sensação de pele com 8 horas de descanso depois de dormir, então é maravilhoso. Eu vou falar muita coisa boa. A gente vai inclusive detalhar para quem está nos acompanhando. E conte aí qual que é a sua rotina para preparar a sua pele para uma boa noite de sono. E se não tem, também compartilha com a gente. Manda pra gente. Manda pra gente, porque compartilhando aí os seus desafios para fazer aquela limpeza básica e não ir dormir com maquiagem, é assim que a gente vai construindo conhecimento juntos aqui no Consulta ao Doutor. O WhatsApp do programa, código de área 11 3337 5886. Pra gente relacionar com as informações que a gente teve aí nesse VT tão importante, se o colchão interfere de alguma maneira, ou a posição de dormir, né? Acho que é a posição.
na pele e se ela vai estar mais inchada, mais olheira, menos Sim. olheira. Mas antes, doutora, da mesma forma que um bom colchão, para a doutora Marcela, tem essa função importante de nos dar a posição ideal para o sono, ou adequada, né, que vai ter ali uma noite de sono sem os despertares, as dores no outro dia. E para o cérebro? Quais seriam condições de preparo boas, ideais, para a gente poder ter uma boa noite de sono também? Ótimo. A gente precisa pensar nessa questão do relaxamento. O primeiro ponto é tecnologia, telas, celulares, TV, somente, no máximo, 30 minutos antes de dormir. Por quê? Porque a gente sabe da questão da luz, que interfere em todo o cérebro de uma forma assim, para não ficar muito técnica, mas dizer que a luminosidade, ela faz com que o cérebro a gente fique mais ativo, em alerta e não tenha o relaxamento que a gente precisa para dormir. Então é um ponto importante. Eu sei que às vezes tem gente que chega em casa cansado e que quer ali chegar e falar, agora eu vou responder as mensagens, ou eu vou me atualizar, né, com as informações ali das redes sociais. Mas assim, o importante é fazer isso no momento, por exemplo, que está na sala. Está na sala, mexe no telefone, assiste a TV ali para se atualizar e tudo mais. Mas quando estiver na cama, o ideal é que, no máximo, se for para levar na cama, que seja um livro, né? Porque no livro a gente tem essa questão de poder não ter a luz que pode interferir no nosso cérebro, de ter o relaxamento, e a pessoa pode ficar um pouco mais tranquila e levar a sonolência. E tem um ponto importante, porque tem gente que fala assim, eu levo um livro de ação. Cuidado, porque aquele livro que vai querer que você fique vendo capítulos e capítulos pode te deixar ansioso também e evitar, né? E fazer com que prejudique o sono. Então, além disso, um banho mais quente também, claro que tem as suas temperaturas ideais, mas que acolhe, que você sinta ali o banho, relaxe naquele momento. E a gente sempre fala de chá. O chá é ótimo para auxiliar também nesse momento de relaxamento, de tranquilidade, que eu acho que a pessoa tem que entender que quando ela estiver indo para a cama, aquele local é de dormir. Né? Porque senão a pessoa vai para lá, vem para cá, fica no telefone e fica muito agitado, e o nosso cérebro ele entende que cada cômodo, cada lugar que a gente está é para uma determinada atividade. Então, como foi falado do colchão, tem que tomar cuidado para não querer fazer outras coisas, do tipo, às vezes ficar estudando na cama, ou ficar, às vezes, eu vou Leva comer... o computador para trabalhar. Leva o computador para trabalhar. Ou se eu vou comer aqui um lanche rapidinho. Cuidado, o cérebro tem que entender que a cama é para dormir. Isso é importante. Exatamente. Eu vou contar. A gente sempre tem esse espaço aqui, né? Então, compartilhe também a sua vivência. Você dorme bem, sim ou não? O WhatsApp do programa à sua disposição. Mas com a minha turma é difícil entender a afirmativa. Eu não encontro fundamento para ela. E a doutora explica se tem ou não. Eu relaxo assistindo televisão, TV me dá sono. É a frase que eu mais ouço lá do pessoal da minha casa. E adoram assistir TV para dormir. Eu não acredito que isso é possível. O que a ciência nos diz? Não, é possível sim. Tem aquelas pessoas que falam assim, Pronto, né? eu tô mais calma. Não é possível. Tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu tô com o meu marido, ou com a minha esposa, ou com o meu filho, a gente começa a assistir um filme e é o primeiro a dormir. Então, depende muito de cada um. Mas a questão, quando eu falo de evitar a tela, é por causa da claridade e também depende do assunto. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de dormir até sentado. Exato. Né? Encostou, sentou, dormiu. E isso não é um problema. Então, a gente tem que identificar assim. Cada um tem uma habilidade e uma dificuldade. Então, qual que seria a sua habilidade em relação ao sono? Por exemplo, eu particularmente, eu não tenho dificuldade para dormir, porque eu sou aquela pessoa mais diurna, então que eu faço atividade, chega no final do dia, eu deito e durmo. Só que, às vezes, no decorrer do dia, eu tenho despertares, ou melhor, no decorrer da noite eu tenho despertares. Então, isso é um problema. Então, um problema que a gente tem que falar. Agora,
Se eu estou ali dormindo, se eu pego e assisto televisão, não me incomoda, porque eu não tenho a dificuldade para pegar no sono. Agora, quem tem a dificuldade para pegar no sono, tem que tomar cuidado. Ai, fontes luminosas me incomodam muito. Que seja o botãozinho vermelho da televisão em stand-by, desligado. Parece que ele fica dentro de mim. Tem que dormir no breu, né? Tem que dormir no breu. Isso é um ponto importante, porque o breu, ele ativa, né, a não ter a luminosidade, a gente ativa melhor a melatonina, que a gente consegue ter uma qualidade melhor do sono. Então, por isso que dormir no escuro é melhor, mas tem gente que tem um pouco de receio. Então, aquela luz bem no fundo, assim, também para não evitar, mas dormir com uma luz acesa ou algo do tipo, não é recomendável. Não é recomendável. Bom, então estou mais tranquila. E a gente vai fazendo relação entre os temas. Legal. E telas, e luz, e a nossa pele tem que ter cuidado especial. Não tem, que ter Raquel? cuidado. A luz, muitos estudos já mostram, né, comprovadamente, que o excesso da luminosidade, principalmente do telefone, que costuma ficar muito próximo ao rosto, traz malefícios para a região facial. Inclusive, muitos protetores solares hoje do mercado já protegem contra a luz digital, algumas tecnologias, algumas matérias-primas que foram desenvolvidas para isso, para essa poluição digital que a gente chama hoje no mercado. Então, tomar muito cuidado, né? Como a doutora mencionou, o excesso de tela vai fazer com que o paciente não tenha um momento de relaxamento e consiga pegar no sono com tanta facilidade. A nossa pele também, ali evitar o excesso de tela não só à noite, mas também durante o dia, porque a luz ela pode sim interferir na saúde cutânea. E quem trabalha em home, por exemplo, ou mesmo em escritórios, e acha assim, não tô no sol, não vou fazer caminhadas, né? Fico o dia todo no escritório. Sim. Mas se tá com a luz do computador e mesmo a luz dos ambientes, tá com a pele exposta. Tá com a pele exposta e precisa se proteger sempre com o uso do protetor solar ou até mesmo com um produto antipoluição digital ali para realmente blindar essa pele frente a esses agentes agressores. A gente costuma achar que somente o sol é um agente agressor para a pele, mas não. A poluição também, muitos estudos hoje mostram o nível de malefícios que a poluição entrega para a pele, o que ela pode causar no tecido, estimular o envelhecimento precoce, desidratação tecidual, sensibilidade tecidual, diminuição na barreira da pele. Então é muito importante blindar essa pele frente aos agentes agressores, além do sol. Muitas pessoas até não conhecem, né? Existem também os agentes causadores de malefícios que a gente chama de poluição indoor, que é aquela que está dentro do nosso ambiente de casa. Vamos falar então, sobre isso. É muito importante falar sobre isso também. E sobre os cosméticos, inclusive para a luminosidade do digital. Fiquei bastante curiosa, a gente já vai esclarecer mais aqui. Prioridade é a sua pergunta, a sua participação na tela. Quem está com a gente nessa tarde? Bora lá. Margarete, boa tarde, querida, de São Paulo, capital. Ela diz, boa tarde, não durmo bem há quase um ano. Eu tenho um bebê de 11 meses, uma bebê muito agitada. Ela mama de hora em hora, inclusive na madrugada. Quais dicas para aumentar a produtividade e a imunidade na mãe? E também para a bebê dormir melhor, doutora Marcela. Ah, ótimo. Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente, porque a gente sabe o quanto que a maternidade, ela tem essa prejuízo no sono e a gente precisa entender a individualidade de cada um. O primeiro ponto o ideal é que a mãe ela tenha alguém próximo para poder ficar com a criança, para ela ter um período de sono maior, tá? Por exemplo, às vezes o marido ou alguém próximo para conseguir dormir. Mas tem que entender que é um momento. Quando a gente está na maternidade, que a criança nasceu, e aquele momento que você está ali para ter o cuidado da criança, não precisa se preocupar, porque isso daí não é algo que prejudica o cérebro a ponto de falar, nossa, eu vou prejudicar toda a minha vida. Não, as coisas momentâneas não. Mas o ideal tem que procurar um apoio. A questão da criança. Tem crianças que têm muita dificuldade para dormir, que às vezes podem ter outras coisas associadas. Então, tentar ficar de olho, observar que a rotina do sono da criança é ideal manter. Então, se sair da rotina, ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar mais com prejuízo. Então, tem que tentar regrar esse horário e tentar fazer com que, se tiver um apoio, você consiga
fazer, além de ter, entre uma mamada e outra, você conseguir dormir entre 2 ou 3 mamadas, principalmente a questão do leite, aí cada um vai de cada um, verificar com o médico, né? Mas tentar ter esse suporte para ter um pouco mais do sono, porque senão a irritabilidade da mãe também aumenta muito, né? Porque a falta de sono, a gente não sabe o que fazer com a criança. Então essas são minhas dicas. Primeiramente, não quebrar a rotina do bebê, porque isso pode fazer com que ele fique mais irritado e prejudique mais seu sono. Muito obrigada, viu, pela sua pergunta. Continue sempre com a gente aqui no Consulta ao Doutor, nos temas diversos. A maternidade e os cuidados com a família têm aquele lugar especial. Eu vou lhe dar um recadinho. E para as mães que saíram há pouco, né, se são aí bebês recém-nascidos ou no primeiro ou segundo ano de vida, saíram da gestação, que já tem uma grande impacto na pele, a gente muda muito por conta dos hormônios, e agora nesse período de aleitamento. Então, dicas para poder melhorar a autoestima também nesse momento. Legal. O mais importante é, assim como tirar um horário para poder dormir, para ter ali o seu relaxamento diário, mas também para a manutenção dos cuidados da região facial e corporal. Nós sabemos que durante a gestação o corpo passa por diversas mudanças, principalmente relacionado às medidas. Então as estrias, elas podem vir a aparecer, o tecido se torna mais desidratado. Então manter a hidratação dessa região que sofreu ali com estria. Na região facial também manter essa região muito hidratada, e para auxiliar no relaxamento tanto da mãe quanto do bebê, também é possível utilizar os benefícios da aromaterapia, do uso dos óleos essenciais, uma gotinha de óleo essencial no ambiente, um óleo essencial de lavanda, ele pode vir a trazer mais relaxamento quando, né, for utilizado no ambiente que o bebê está presente, sempre com a autorização e com a indicação do pediatra, do paciente, do bebê, mas é uma alternativa mais segura que pode também ser empregada ali nos momentos de cuidado e de relaxamento para a família. Gente, quantas informações interessantes, hein? Esse bate-papo continua daqui a pouquinho, depois do intervalo. Consulta ao Doutor continua com você. Até já. Continuamos com você aqui no Consulta ao Doutor pela RIT TV. Participe com a gente. Nosso tema é sono, como qualidade de vida, benefícios para a saúde, para a pele. Continuam conosco as doutoras Raquel Venance, farmacêutica especialista em cosmetologia, e a doutora Marcela Bianca, neuropsicóloga. Para você trazer a sua pergunta e participar desse bate-papo, o WhatsApp do programa sempre à sua disposição. Código de área 11 3337 5886. Vamos falar um pouquinho sobre manter o sono e como é que a gente faz o cérebro compreender, né, o que acontece nessa manutenção de sono, os impactos no nosso cérebro. Então, não é difícil de dormir, é difícil de manter se dormindo a noite toda. E depois a pele também, como é que a gente pode fazer a manutenção da pele, aproveitando o período do sono. Doutora Marcela, o que ocorre nesses despertares noturnos? Então, tem que verificar caso a caso, mas a gente conhece uma das doenças, que é a apneia do sono. Muita gente acha que levanta, isso é um ponto importante, que levanta para dormir, para ir ao banheiro, porque está com a necessidade de ir ao banheiro, mas não necessariamente. Tem gente que levanta, desperta, aí sente a necessidade de ir no banheiro e vai no banheiro. E esse despertar é um prejuízo do sono e não necessariamente somente a vontade de ir ao banheiro. Aí você fala, Marcela, que confuso. A gente precisa entender o seguinte, que normalmente o ideal é não tomar muito líquido antes de dormir. Só aquele chazinho bom que você já comentou. Chazinho bom, e também não adianta ser uma jarra, é uma xícara. Meia xícara até já tá bom. Exato, tá ótimo. Mas depois que tomou todo o líquido e tudo mais, tá dormindo, o ideal é de ir a 1 a 2 vezes. Passou de 3 vezes que desperta para ir ao banheiro, já pode apresentar um prejuízo do sono. Aí pode ser algo associado à apneia, que a pessoa normalmente está com despertares, e esses despertares têm a ideia, a vontade de ir ao banheiro.
Então, isso a gente tem que observar muito. E o que eu acho mais interessante que eu quero deixar aqui é dormir pouco ou dormir mal. Depende de cada pessoa. Como que vai metrificar? O quanto você acorda no outro dia. Tá cansado? Você está conseguindo ser produtivo? Porque se tiver conseguindo ser produtivo e você dormir 6 horas, não tem problema. O ideal é que você tenha uma boa qualidade do sono. E aí, quando a gente não tem, Marcela, o que eu faço? Porque eu, às vezes, não sei o que fazer. A gente primeiro tem que procurar uma ajuda de um profissional. Normalmente, nesses casos, o médico faz uma polissonografia, porque é algo bem mais profundo, porque vai ver realmente como o nosso cérebro está funcionando. Vai ver se tem despertares, se a gente está entrando no sono REM. Que o sono REM é aquele sono que a gente descansa, que é uma delícia, né? Faz bem para a memória, faz bem para a criatividade. Faz bem para tudo. Então, assim, a polissonografia ela é o exame mais específico que a gente tem para poder analisar, né? Mas a partir disso, no processo psicoterápico que eu acompanho, por exemplo, meus pacientes, eu consigo ir fazendo a higiene do sono. Então, olha, se você observa que você está acordando muito cedo, então, vamos tentar dormir um pouco mais tarde, porque talvez você tenha uma qualidade de sono melhor, você acorde mais disposto. Então, a gente tem que observar todas essas nuances, né? Então, higiene do sono é uma série de comportamentos, processos para cada pessoa, de acordo com as características dela, para poder fazer aí uma ida para o sono tranquilo. Exatamente. E manter o sono. É o que foi dito também anteriormente, né? A respeito da cama. A cama, a gente precisa entender que ela é para dormir. Se acordou, mexeu para um lado, mexeu para o outro, não está conseguindo pegar no sono, muda de ambiente. Vai para a sala, vai para outro lugar. E aí, quando voltar ao sono de novo, que você está observando que realmente vai dormir, volta para a cama e deita para dormir. Porque senão, o cérebro entende que a cama é aquele lugar de incômodo. E aí, você vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro e não dorme. E assim vai ficando repetidamente. E aí, cria um hábito de não dormir bem, por causa que você não muda o ambiente do sono. O cérebro aprende rapidinho. Ele aprende. A gente tem que ensinar melhor para ele. Ele é incrível. Então a gente tem que... É uma questão bem de hábito mesmo. Sim. O hábito do sono, qual o melhor horário para dormir. E é um ponto importante, a gente tem que identificar se a pessoa ela é mais diurna ou mais noturna. Se a pessoa ela é mais diurna, ela tem um desempenho cognitivo, o cérebro funciona melhor durante o dia. Então, as atividades que dão energia, ela faz nesse horário. Se ela for mais noturna, ela é o inverso. Então, a pessoa que é mais diurna, ela vai ter uma chance de relaxar no final do dia muito grande. Então, ela vai colocar atividades de mais agitação no dia. Se a pessoa é noturna, ela precisa trazer essa atividade física, por exemplo, ou uma atividade que gera um gasto energético à noite para até dormir melhor. Sim. Então, a gente precisa identificar como é o perfil de cada um. Agora a gente vai falar da identificação da pele, da higiene da pele para dormir e essa boa manutenção. Então, já ficamos com esse tema, mas a participação da nossa audiência é prioridade. Chegou uma pergunta, então peço um minutinho, Raquel, para a gente ver quem está conosco nessa tarde. A Patrícia, olá, sempre dormi bem, mas desenvolvi um transtorno de ansiedade e depressão. Eu trabalhava à noite em um hospital, hoje tomo remédio para dormir e durmo depois das 3 da manhã. Como era a minha rotina antes, mas eu não estou trabalhando. O que posso fazer? Quando a gente tem, nesses casos, né, que as pessoas têm o turno trocado, normalmente trabalham à noite e tem essa questão de dormir durante o dia, causa esses distúrbios mesmo. O ideal é fazer essa higiene do sono, é tentar se policiar para tentar dormir num horário adequado, mas assim, não é da noite pro dia. Então, tá dormindo às 3, tenta se esforçar para tentar dormir às 2. E se tiver cochilo, vontade de cochilar durante o dia, não cochila. O ideal é que você deixe que o seu corpo entenda que você vai precisar voltar à noite e dormir. Então, automaticamente, você vai se policiando. Sim. Agora, o interessante é que a Raquel, com todas as dicas que ela nos traz e o trabalho que realiza, propõe que essa rotina de cuidado da pele é uma rotina que ajuda na higiene do sono, não é isso mesmo, Raquel? Exatamente. Inclusive, voltando no assunto, né, que a gente comentou a respeito do colchão, é muito importante também que o paciente observe ali a qualidade
do travesseiro e do colchão no que diz respeito à limpeza. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente alérgica, tenho rinite, sinusite, asma. Então, se esse colchão, se esse travesseiro não está devidamente higienizado, eles também possuem aquela poluição indoor que a gente falou anteriormente, que é aquela poluição que está dentro da nossa casa. E isso pode influenciar no hábito de sono do paciente, então precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Meu sobrinho, inclusive, esses dias ele estava numa tosse que não passava de jeito nenhum e era só dentro do quarto dele essa tosse. E a gente tinha viajado, tinha trazido para casa um travesseiro que ele adorava, que era da minha mãe. E aí eu comentei com a minha irmã, eu falei, olha, eu acho que é esse travesseiro mais antigo que tá dando essa alergia, essa tosse nele que não para. Foi dito e feito, a gente trocou o colchão e o travesseiro e a tosse dele desapareceu. Então, além de cuidar da pele, é muito importante também, a gente está falando aqui principalmente de cosmetologia, mas falando também ali da saúde respiratória e da saúde cutânea, tomar cuidado com esses agentes alérgenos que possam estar presentes no ambiente do sono, dentro do quarto, para que o paciente não venha a ter alguma patologia, alguma descompensação. No que diz respeito aos cuidados com a pele, sempre utilizar produtos que vão favorecer a hidratação tecidual, a revitalização cutânea, evitar ali produtos muito irritativos, né? Porque se é um produto que tem um cheiro muito forte, é um produto que irrita muito a pele, pode ser que gere um desconforto para o paciente na hora de dormir, embora alguns produtos tenham por indicação serem utilizados apenas no período noturno, mas essa higiene facial ali também é muito importante, higienizar muito bem o tecido, aplicar uma máscara de massagem, um bom produto ali que contenha prodísia, resveratrol também é um princípio ativo excelente para ser utilizado no período da noite, hidrata muito a pele, protege o tecido e avaliar também principalmente a individualidade da rotina de cada paciente, às vezes uma rotina de cuidados faciais que é ideal para mim, que são produtos ideais para mim, não necessariamente será a rotina ideal para você, de acordo com o que a sua pele necessita, de acordo com os produtos que talvez você se identifique ou não. Então é muito importante olhar para cada caso e elencar os melhores produtos para cada paciente. Uma boa profissional vai lhe ajudar nesse sentido. Exatamente. O que você trouxe para mostrar para nossa audiência? Bom, Raquel? aqui eu trouxe diversos produtos, tanto para a região facial quanto para a região dos olhos. A gente sabe que a maioria das pessoas reclama que na hora que acorda tá com aquela bolsa abaixo dos olhos, tá com a região, aquela aparência muito cansada. Eu acordo assim, inclusive eu tenho uma rinite assim, tensa, então eu sempre acordo com o olhar mais fundo, assim, porque o olho coça bastante logo que eu acordo. Mas aqui, pensando em uma rotina de cuidados facial, eu trouxe uma máscara de massagem. Essa é uma máscara que vai favorecer a elasticidade tecidual, a hidratação, uma máscara à base de colágeno. E o mais interessante para quem for utilizar um produto desse aqui no período noturno é utilizar uma máscara que não necessite de remoção. Porque se é uma máscara que tem tonalidade, que tem brilho, e eu preciso remover essa máscara, não faz tanto sentido. É mais interessante o paciente utilizar uma máscara de massagem que favorece o relaxamento, a hidratação tecidual, e esse produto não precisa ser removido, ele vai dormir com esse produto em contato com a pele. Eu também trouxe aqui um produto que, na minha opinião, ele é o mais interessante, que é um sérum facial com uma tecnologia que dá para o paciente aquela sensação de pele com 8 horas de sono descansada e maravilhosa. Essa tecnologia, ela se dá por conta da prodísia, que é um princípio ativo contido nesse produto. A prodísia, ela estimula o nosso sistema melatoninérgico, então favorece ali os benefícios para a saúde do sono e também contém ingredientes antioxidantes. Então, os produtos que você pode escolher durante o dia para utilizar na sua rotina noturna, produtos com vitamina C, retinol, prodísia, princípios ativos também com atividade antipoluição, é muito importante para poder blindar a nossa pele dessa poluição indoor. E aí o paciente sempre vai escolher de acordo com o que ele prefere. Eu, Raquel, particularmente prefiro produtos cremosos porque a minha pele é muito seca, mas se é um paciente que tem uma pele mais oleosa, ele pode utilizar um sérum mais leve. Uma pele madura, a gente vai elencar um retinol, uma vitamina C, alguma substância clareadora para
para um paciente que possua melasma. Então, sempre olhando com individualidade para cada paciente, para ele acordar com aquela sensação de pele revigorada durante o dia. A gente compreende a importância de buscar um profissional e sabe o que ele pode nos oferecer de benefícios para esse cuidado com a pele, que vai se somar com os benefícios do sono e já criando ali uma rotina também que colabora para o cérebro entender hora de dormir. Exatamente. Dorme e permaneça dormindo e acorde bem, doutora Marcela. E esse despertar, como é que a gente sabe que o sono fez o nosso cérebro, deu para o nosso cérebro a oportunidade dele trabalhar muito, né? Porque o cérebro não para durante o sono. Ele faz muitas coisas que são importantes para o nosso bem-estar depois, quando despertos. Realmente. Então, assim, a gente precisa entender o que eu tinha dito anteriormente. Se a pessoa for uma pessoa diurna, ela vai acordar mais disposta. Ela não pode comparar com quem é noturno, que demora um pouco mais para despertar. A questão, sou assim. você é Sou mais noturna. diurna? Eu sou diurna. Eu sou noturna Então, total. provavelmente você demora um pouco para ingressar. Nossa, completamente. Eu tenho uma dificuldade muito grande de acordar, assim. Na verdade, a minha dificuldade é de levantar da cama de manhã cedo. Depois que eu levanto, eu faço qualquer coisa. Mas, assim, até eu realmente engatar, e aí eu percebo que no final do dia e à noite eu sou muito mais produtiva, a minha cabeça parece que funciona muito melhor, principalmente para trabalhar. E eu até prefiro fazer exercício físico, academia, essas coisas à noite. Então, eu já sou o oposto. Eu já sou aquela que eu já levanto com gás. Já levanto, vou pra academia e tô naquela produção. Então, a gente tem que respeitar isso. E eu não posso dizer que eu acordando com essa disposição, que o meu sono é melhor que o dela. Sim. Isso a gente não pode comparar. A questão é, durante o dia, tá sentindo vontade de dormir? Tá sentindo desatenção? Tá esquecendo com maior frequência, porque a memória também, né? Se a gente não presta atenção, a gente não memoriza. Então, tá tendo essa dificuldade de memorizar algumas coisas? Então, pode ser um alerta de que o seu sono não foi muito bom e que aí você precisa ter uma observar o que fazer nesse momento. Agora, o despertar não necessariamente vai ser igual para todo mundo. Não tem uma receita de bolo. Não. Então tem que se observar e ao longo do dia, especialmente a produção ali a cognição, né? A atenção, o humor também varia. O humor muito. E o quanto que a pessoa, quando não dorme, fica com aquele humor negro que todo mundo fala, que não pode chegar perto, não é? Eu não quero chegar perto porque fica mais irritadíssimo. Mas aí a gente tem que observar que às vezes a mulher também passa por uma questão hormonal. Então vamos dizer assim, tem uma questão hormonal que ela fica um pouco mais irritadiça e tal. Tem mulheres que têm mais propensa, outras não, a TPM. Então é muito individual. Por isso que eu digo uma coisa, não dormir bem não é normal. Porque muitas pessoas falam, eu acordo 5 vezes na noite e durmo 6 horas por noite. Eu falo 5 vezes na noite, dormir 6 horas, acredito que a qualidade do sono não esteja boa. Então, o ideal é buscar uma ajuda de um profissional para poder olhar isso daí. E fazer os ciclos de sono que vão permitir que o cérebro faça o trabalhão que ele faz quando a gente dorme. Exatamente. Né? E a dica que eu deixo também, despertar mais do que 3 vezes da noite, seja por qualquer motivo, até mesmo de ir ao banheiro, não é normal. Então, isso pode estar sendo um alerta de que você está precisando de ajuda para poder identificar qual que está sendo o problema do sono. Agora a gente volta para cuidados na pele, né? Então fiz aquela rotina que me deu aquela informação para o cérebro, hora de dormir, você já se preparou, colocou os produtos. No outro dia de manhã tem que fazer a retirada adequada. Com certeza. Então como é que é o cuidar da pele na manhã seguinte? Skincare é realmente, como a gente chama, uma rotina, né? Então precisa manter esse hábito de cuidar da pele. Por mais que a gente fale muito da pele e do rosto, é importante também que as pessoas se conscientizem de que é importante também cuidar da pele e do corpo. Sim. É muito comum que a gente aplica um sabonete específico no rosto para o meu tipo de pele, eu uso protetor solar, eu hidrato, eu uso um sérum assim, assado. E na hora do corpo, as pessoas geralmente usam qualquer sabonete em barra que está lá no banheiro, não tem o hábito de hidratar a pele corporal, mas também é muito importante no que diz respeito à face. Higienizar a pele logo pela manhã,
tá? Higienizou a pele com um produto adequado para o tipo de pele, então pacientes que têm a pele mais seca talvez não vão se identificar com os mesmos produtos do paciente que tem uma pele mais oleosa ou uma pele madura, por isso que é muito importante o auxílio de um profissional especialista nesse sentido, principalmente para quem tem acne ou alguma patologia instalada na face. E higienizou a pele, nós temos diversas oportunidades de produto. O paciente pode utilizar um tônico na região, uma água termal. Então, tudo isso vai ser analisado de acordo com o tempo que aquele paciente tem para realizar aquela rotina no período diário e até mesmo com o que vai se encaixar na rotina dele ali de cuidado. Às vezes pode ser que eu indique para o paciente um creme, mas ele não se identifique com a textura daquele produto, ele prefere um produto em sérum, um produto mais leve ou um produto em spray. Então, isso tudo vai ser escolhido de acordo com a necessidade. Mas os passos básicos de uma rotina de cuidados bem feita é higienização da região, hidratação, e aí quando a gente fala de hidratação, a gente abre um leque muito grande, né? Esse hidratante, ele pode ter uma atividade rejuvenescedora para pacientes que tenham a pele madura, ele pode ter uma atividade clareadora ou uma atividade anti-acne para quem tem problema com espinha. Então, higienizou a pele, hidratou essa pele. O passo mais importante é o uso do protetor solar. De nada adianta limpar muito bem a pele, usar o melhor sérum do mundo, um produto para areóleos, se você não vem blindando a sua pele da exposição solar que a gente vai sofrer durante o dia, principalmente para quem sai diariamente, trabalha fora. O uso do protetor solar e não só o seu uso, a sua reaplicação ao longo do dia é um fator importantíssimo. As pessoas precisam se conscientizar de que não é só para manutenção da beleza da pele, mas também para a saúde. O sol é o maior causador de câncer de pele e o protetor solar, ele é a nossa maior segurança. Então, a gente pode utilizar chapéu ali para se proteger do sol, um boné, mas o protetor solar, ele ainda é a nossa maior fonte de prevenção. Então, essa conscientização é muito importante. Nos minutinhos finais, a gente falou do indoor, né? A poluição indoor, você deu exemplo, inclusive, no colchão e travesseiro. O que é mais comum e como se proteger dessa poluição? A poluição indoor, além da gente encontrar esses agentes alérgenos e agressores para o tecido no colchão, travesseiro, até mesmo a poeira que fica exposta em móveis. Tomar muito cuidado também, pacientes que são alérgicos a pelos de animais. Sim. Então, às vezes você tem ali um cachorro, um gato, ele foi para o pet shop, voltou com um perfume em específico. Às vezes o animal que é muito peludinho pode vir a ter acúmulo de poeira no pelo daquele animal. Então, a poluição indoor, ela se baseia principalmente nesses agentes alérgenos, onde a gente pode encontrar estofado, roupa de cama, travesseiro, e se protegendo sempre, mantendo uma boa higienização desse local, uma boa organização desse local e com um produto que contenha essa atividade antipoluição indoor. Sim. Olha, você pode continuar acompanhando o trabalho da doutora Raquel, da doutora Marcela. Vamos aí pelas redes sociais, são muitas informações, dicas, bons conteúdos sobre este tema e muitos outros. A gente já vai deixar o Instagram. Então, doutora Raquel Venâncio, farmacêutica especialista em cosmetologia, o Instagram é @RaquelSVenâncio. @RaquelSVenâncio. E da doutora Marcela Bianca, Marcela com 2 L's, neuropsicóloga, o Instagram, @MarcelaBiancaNeuro, @MarcelaBiancaNeuro. Dicas para que a gente tenha, nesse minutinho final, a qualidade do sono, né, como a gente conversou ao longo de todo o programa, e relacionando com a qualidade das nossas emoções. Quando a gente falava, por exemplo, dos despertares, eu pensava nas pessoas ansiosas ou que têm aqueles pensamentos ruminantes e que às vezes fazem desse despertar um momento de dor e até de sofrimento emocional e mental. Então, como que isso também se relaciona no seu olhar de neuropsicóloga, doutora? Então, a questão da ansiedade, ela impacta muito porque os pensamentos ficam ali muito agitados. Então, o ideal é tentar anotar,
tudo num papel, tudo que está ali naquele pensamento e deixar do lado para que isso não impeça no sono. E lembrar que dormir bem não é só uma qualidade para o aqui e agora. Talvez você não tenha um impacto agora nesse momento, mas isso pode repercutir no envelhecimento. Eu, como estudo muito o envelhecimento, eu falo, a gente tem que pensar no estilo de vida. São os hábitos que a gente tem hoje que vai ser o resultado do idoso que nós vamos ser daqui para frente. Então, dormir bem é tão importante quanto cuidar das nossas emoções e cuidar da nossa saúde mental como um todo. Tá tudo relacionado. Sim. E para a pele também vale isso. Exatamente. O cuidar faço das palavras da doutora Marcela as minhas. O cuidado que a gente tem com a nossa pele hoje reflete na pele que a gente vai ter amanhã. Envelhecer, todo mundo vai. Mas envelhecer da melhor forma e principalmente se protegendo das patologias e de quaisquer malefícios que podem estar de acordo ali com o tecido da nossa pele. Então, cuidar da pele é ideal, nunca é tarde para começar e é um hábito dia após dia. E para que o paciente tenha sucesso na sua rotina de skincare, sempre procurar um profissional para que ele não fique jogando dinheiro fora, compra produto errado e aí não se identifica. Busque por um profissional que ele vai te direcionar para o caminho certo. Ai, que coisa boa. E tem pergunta para a gente responder ainda antes de finalizar o programa. Ai, que bom ter a sua participação. Marcelo Gomes, boa tarde. O ruído branco ajuda a dormir? Músicas e sons com algumas frequências específicas podem ajudar a relaxar e dormir? Para quem não sabe, o ruído branco ele como se fosse o barulho do útero, né? Então é utilizado muito com crianças. Para adultos também pode, mas o ideal são frequências de relaxamento ou até mesmo, aí você tem que identificar frequências de relaxamento ou músicas mais relaxantes que também podem ser utilizadas. Mas cuidado com a questão do volume e o ideal é que façam uma pausa, né? Coloque o sleep lá para desligar depois de um tempo que você dormir, para não ficar a noite toda tocando. Então, o ideal é o começo do sono, não o sono todo. Então, para o cérebro ali fazer aquela entrada no sono, mas não manter esse estímulo. Sim. Exato. Muito obrigada pela participação de vocês. Sejam sempre bem-vindas ao Consulta ao Doutor e à Rede TV. Para você também, muito obrigada pela companhia desta tarde. Continuamos nessa sintonia. Até um próximo encontro. Tchau.